Boa noite, me chamo Camila Fernandes Soares Belisário e sou graduanda do curso de Ciências Contábeis do UniCeub. Meu nome é Pedro Orlando Barbosa Araújo, graduando de Ciências Contábeis pelo UniCeub, e essa é a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. O tema da apresentação é análise dos perfis dos investidores que atuam em distintas plataformas, avaliação do nível de tolerância ao risco e características pessoais. O trabalho foi feito sob orientação do professor mestre Otto Tertuliano de Oliveira Santana. Para contextualizar o trabalho, fazemos uma comparação do Brasil com outros países, como por exemplo os Estados Unidos, onde a população aprende desde cedo a investir o seu dinheiro, a fim de se obter um aposentador financeiramente estável. Nos Estados Unidos, a população ela costuma ter como preferência os investimentos de renda variável, tendo em vista que o país é economicamente estável. Contudo, nos últimos anos, com os juros batendo de vez recordes, atingindo 2,5% ao ano pela primeira vez desde 2009, vemos esse cenário se revertendo e a população dando preferência a investimentos de renda fixa. Já no Brasil, o cenário é o inverso. Antes, a população utilizava majoritariamente apenas investimentos de renda fixa e de menores riscos. No entanto, nos últimos tempos, vemos essa situação se invertendo e o crescimento da popularidade dos investimentos de renda variável. No contexto específico, temos a chegada dos bancos digitais e a regulamentação das fintechs, acontecimento que democratizou o acesso a novos meios de investimento. Como consequência disso, podemos ver o número de investidores pessoa física da Bolsa de Valores crescendo em 35% só no ano de 2021. Nosso trabalho ele tem como problema de pesquisa o seguinte questionamento: qual o perfil dos investidores de Águas Claras e Taguatinga e os tipos de investimento dos quais são mais adeptos? Já o objetivo geral do trabalho é analisar os perfis de investidores residentes e trabalhadores das regiões administrativas de Águas Claras e Taguatinga e qual o seu nível de engajamento com opções de investimento disponibilizadas por diversas plataformas. O trabalho se justifica economicamente, pois, de acordo com a B3, o número de investidores na Bolsa cresceu 15% em 2022, apesar dos juros elevados. Houve esse aumento significativo e, segundo os dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, o Brasil tem 2 milhões de investidores no Tesouro Direto. Houve um aumento de 17,4% em relação ao ano de 2021. A justificativa acadêmica para o estudo se dá, pois além de não existir uma forma padronizada, com critérios definidos de se classificar o perfil do investidor, há também a falta de conhecimento sobre a educação financeira. E uma das razões também abordadas é o receio devido à instabilidade na economia do país. A pesquisa apresenta como justificativa social de que mais da metade dos brasileiros teve uma perda total ou parcial da renda durante a pandemia. Essa instabilidade econômica acarretou um baixo crescimento de investidores no mercado comparado aos anos anteriores. No referencial teórico foi abordado os aspectos relevantes para a realização de investimentos no Brasil, que inclui o cenário econômico do país, os riscos de investimento e o conhecimento técnico a respeito do assunto. Posteriormente, foi apresentado os tipos de investimentos, as relevâncias técnicas do perfil do investidor e, por fim, os estudos correlatos que serviu como base para a conclusão dos nossos resultados. Aqui apresentamos alguns conceitos com os respectivos autores e o ano em que foi abordado. Em destaque, temos os riscos de investimento, que, segundo o autor Neto, é possível a tomada de decisões de investimento com base em um resultado médio esperado. O desvio padrão passa a revelar o risco da operação. Sobre o conhecimento financeiro, as informações sobre o assunto para quem deseja começar ou se aprofundar na área de investimentos é uma base importante, pois é desenvolvida a confiança necessária para aproveitar as oportunidades, saber onde procurar o auxílio e realizar novas ações que impactariam no futuro financeiro. Continuando com os conceitos, destacamos as plataformas de investimentos, que são locais online que dão acesso a vários produtos para os investidores, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Sobre os tipos de investimento, podemos ressaltar o título público, os CDBs, a caderneta de poupança, as criptomoedas, ações e outras. Dos conceitos aqui apresentados, irei pontuar os seguintes. A classificação de perfis, de acordo com Carota, deve ser feita levando em conta a tolerância ao risco, o prazo expectativo de retorno e o potencial de ganho do investimento. O investidor de perfil conservador ele possui uma baixa tolerância ao risco, expectativa de retorno do investimento no curto prazo e um potencial de ganho limitado. O investidor de perfil arrojado ou agressivo possui uma alta tolerância ao risco, uma expectativa de retorno no longo prazo e um elevado potencial de ganho.
Por fim, o investidor de perfil moderado ele possui uma tolerância ao risco intermediária, uma expectativa de retorno no curto ou médio prazo e um potencial de ganho estreito. Em relação aos aspectos metodológicos, o trabalho apresenta uma abordagem qualitativa, com a utilização de instrumentos fáceis de entender e composto por questões com nível de dificuldade menor para responder. Utilizando a abordagem descritiva, uma vez que foi elaborado com a finalidade de identificar possíveis relações entre as variáveis. A coleta de dados ela foi realizada através de um Google formulário, somente de forma online, com 15 questões e 76 respondentes. E o período de coleta ficou entre os dias 27 de abril a 9 de maio de 2023. Na seção de resultados e discussões, os respondentes foram interrogados sobre a definição da atual vida financeira e a expectativa da renda futura para os próximos anos. O primeiro gráfico demonstra que 42,1% dos respondentes não possuem reserva financeira, têm compromissos financeiros que comprometem toda a renda e não conseguem separar uma porcentagem para investir, enquanto somente 11,8% se posicionaram informando que possuem uma reserva financeira, possuem também um patrimônio consolidado e ainda conseguem separar parte dessa reserva para realizar investimentos. Em seguida, no gráfico 2, 65,8% dos respondentes relataram que a renda familiar deve aumentar devido a alguma promoção, um novo emprego, um aumento de faturamento, entre outras razões. E 27,6% descreveram que nesse período a renda permanecerá estável. Baseando-se na pesquisa em campo apresentada por Jesus, é possível identificar que, apesar do patrimônio pessoal, a aversão ao risco supera a possibilidade de obter maior rentabilidade. Assim como apresentado nos gráficos 1 e 2, a realidade atual é que grande parte dos respondentes não possuem reserva financeira para investir, porém tem expectativas de uma melhora. Um fator importante para que os que optam por arriscar é o prazo de retorno dessa aplicação também. Esta seção buscou identificar os usuários contistas de bancos digitais, fintechs e corretoras de investimento, que utilizam essas plataformas de alguma maneira para investir. Nesse gráfico, nota-se que pouco mais de 85% dos respondentes são contistas de bancos digitais. Em seguida, com 27,6%, marcaram a opção que possuem contas em corretoras de investimentos e apenas 9,2% relataram que não possuem contas tanto em bancos digitais como em corretoras de investimentos. Seguindo os estudos de Almeida, houve uma evolução do perfil dos investidores entre os anos de 2002 a 2020. O número de investidores tem crescido de forma ininterrupta ao longo desses anos. Como é possível observar no gráfico 3, apenas 7 pessoas dos 76 entrevistados que não possuem contas nas plataformas apresentadas. Conforme o raio-x do investidor, a pesquisa realizada com os brasileiros ao serem questionados sobre quais tipos de plataformas conhecem, foram citados mais de uma instituição. Os mais lembrados foram os bancos tradicionais, seguidos pelos bancos digitais, que são mais mencionados pelas pessoas da geração Z. Nesta seção, através do questionário, foi possível identificar quais os tipos de investimentos são realizados pelo público-alvo. Dentre as opções disponibilizadas, a aplicação mais utilizada pelo público-alvo, com 43,4%, é o Certificado de Depósito Bancário, CDB. Com 39,5%, os respondentes marcaram a opção que não investem em nenhuma aplicação e, posteriormente, com 25%, ficou a poupança. Se baseando no estudo de Zanotelli, as características socioeconômicas influenciam o investidor brasileiro a adotar o comportamento conservador quando se trata de investimentos, tendo em vista que a caderneta de poupança continua sendo um dos produtos mais utilizados. E, segundo Tayil, a poupança é considerada uma opção conservadora, um dos investimentos mais realizados pelo público brasileiro. No gráfico 5, são apresentadas as respostas dos entrevistados com relação ao motivo de não realizar investimentos, caso não invistam. Dos respondentes, 57,9% realizam pelo menos algum tipo de investimento, e do restante, os que não realizam, 28,9% têm como justificativa a indisponibilidade de dinheiro para investir e outros 21% alega pouco conhecimento ou insegurança a respeito do assunto. O resultado obtido nas respostas para essa pergunta se diferenciam do padrão nacional, quanto ao percentual de pessoas que realizam algum tipo de investimento. Contudo, quando se tratando de motivação para as pessoas que não realizam investimentos, o resultado ele se assemelha com o levantamento feito pela Ambima,
onde é apresentado que boa parte da população brasileira não possui nenhum tipo de reserva financeira, utilizando todo o seu rendimento mensal com despesas do próprio mês corrente. Além disso, a falta de informação a respeito, apresentada como justificativa por 21% dos respondentes, é trazida como um dos grandes empecilhos para a realização de investimentos, em levantamento feito pela B3, e pode ser justificado, pois, de acordo com o autor Júnior, a falta de conhecimento técnico torna o investidor incapaz da total utilização dos benefícios disponibilizados pelas instituições financeiras. No gráfico 6, são trazidos os prazos pelos quais os entrevistados pretendem manter o seu capital investido, onde 26,3% têm expectativa de até um ano, 44,7% pelo período de 1 a 5 anos e 28,9% por mais de 5 anos. Na pergunta do gráfico 7, foi questionada a necessidade futura para o montante dos seus investimentos, onde 3,2% dizem buscar um complemento de renda, 65,8% almejam elevar o padrão de vida, mas cientes de que podem necessitar de parte dos investimentos, e 21,1% não possui previsão para a utilização dos recursos. Pelos resultados apresentados, cruzando com a definição apresentada por Carota, onde o perfil de investidor moderado apresenta uma expectativa de retorno no curto ou médio prazo, e também junto com o conceito definido por Lourdes, onde o perfil de investidor moderado apresenta uma expectativa dos investimentos de médio prazo e uma baixa necessidade de liquidez no curto prazo, podemos ver indício de que o perfil de investidor predominante encontrado dentre os respondentes é o moderado. No gráfico 8, temos a resposta para o seguinte questionamento. Se você realiza algum tipo de investimento, como você reagiria caso seu investimento tivesse uma queda de 10% em seu valor? Dos respondentes, 11,8% apresentou elevada preocupação e realizaria a retirada do montante restante do investimento, 56,6% apresentou apreensão, mas se atentaria aos próximos resultados, avaliando a possibilidade de reversão, e 31,6% não se preocuparia, pois avalia o resultado no longo prazo. Levando em consideração a opção com maior peso dentre os respondentes, podemos classificá-los com o perfil de investidor moderado, pois eles possuem uma média tolerância aos riscos, e esse resultado é condizente com a definição de tal perfil feita por Carota. De acordo também com a definição apresentada no trabalho do autor Oliveira, o perfil de investidor moderado apresenta uma tolerância média ao risco, suportando pequenas quedas no valor do seu investimento em troca de retornos superiores aos investimentos conservadores num prazo futuro. O problema de pesquisa foi atendido, pois foi possível perceber e analisar o perfil de investidor predominante na amostra de pesquisa, e também fazer o levantamento dos tipos de investimento dos quais são mais adeptos. O objetivo geral também foi atingido, pois foi possível, através dos resultados obtidos, identificar a predominância das características do perfil de investidor nas regiões desejadas e comparar com o perfil brasileiro. A pesquisa ela contribuiu também para a definição das características do perfil de investidor predominante nas regiões de Águas Claras e Taguatinga. A principal limitação encontrada foi a ausência de uma definição técnica universalizada das características específicas para a definição de cada perfil de investidor, tendo em vista que cada corretor de investimentos utiliza dos seus critérios próprios para definição de perfil dos seus usuários. E a sugestão para pesquisas futuras é da realização do cruzamento dos resultados aqui obtidos com resultados de formulários similares aplicados em outras regiões administrativas, a fim de se obter uma análise comparativa e uma perspectiva macro do perfil de investidor de todo o Distrito Federal. Obrigada pela atenção de todos e segue as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho.